Olá pessoal, tudo bem? A nossa conversa de hoje vai ser os Estados Unidos no século XIX. O Destino Manifesto, a Marcha para o Oeste, América para os Americanos, a Guerra da Secessão, a política do Big Stick com o corolário Roosevelt. Antes, porém, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, interaja com as suas aulas. No início do século XIX, o governo estadunidense se depara com o bloqueio continental imposto pelos franceses aos ingleses. Antiga colônia da Inglaterra, o governo dos Estados Unidos se mostra simpático à política francesa. Inclusive compra parte da Louisiana em 1803 por alguns bilhões de dólares. Então há uma aproximação do governo estadunidense com Napoleão Bonaparte. Porém, o bloqueio continental em 1806 faz com que a economia norte-americana fique um pouco abalada. O presidente Jefferson tem que decretar uma moção de embargo para que as potências europeias se posicionassem favoráveis aos interesses estadunidenses. Porém, essa moção é revogada e os Estados Unidos, em 1812, declara guerra à Inglaterra, a chamada Segunda Guerra de Independência. Em 1815-16 termina esse conflito com os ingleses. Eles adquirem novas áreas no Alto Canadá, mas mais precisamente nós temos uma consolidação dos Estados Unidos, que em um primeiro momento procura sua expansão em direção ao oeste. A marcha para o oeste, o Destino Manifesto. As 13 colônias inglesas iniciais que começou o processo de emancipação política e depois veio a se expandir pelo Tratado de Paris de 1783, era uma pequena porção a leste do território. As configurações geográficas estadunidenses atuais vieram principalmente na primeira metade do século XIX. Observem comigo, Louisiana foi comprada junto à França em 1803. Flórida pertencia à Espanha. Tu tens uma série de territórios mais a sudoeste, que pertencia ao México, o Texas, por exemplo. Tu tens o Oregon, que era dos ingleses. Tu tens o Alasca, que era da Rússia. Todos esses territórios são adquiridos, com exceção do Alasca, que foi em 1867, todos eles adquiridos na primeira metade do século XIX. Louisiana em 1803, Flórida em 1819. A questão do México, tu tens uma série de rivalidades para serem adquiridos os territórios, uma guerra de 1830 a 1848, com a anexação boa parte do sudoeste dos Estados Unidos vindos do território mexicano, e a Oregon em 1846 junto à Inglaterra. Essa é uma realidade. Eles procuravam se expandir em direção a oeste. Evidentemente que tinha minérios, ouro. A descoberta de ouro ajuda, de certa forma, e atrai a atenção dos estadunidenses. Então tu tens um destino manifesto, a justificativa utilizada, que seria a civilização, principalmente das comunidades indígenas, com a chamada Marcha para o Oeste. Em 1861 estoura a Guerra da Secessão. São os estados do sul, escravistas, que se separam,
formam os Estados Confederados da América, a partir de 1860-61, contra o Norte, abolicionista. Então nós temos essas diferenças envolvendo os estados estadunidenses, o Sul escravista, o Norte abolicionista. Em 1860, elege-se presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln, que é nortista, ou seja, abolicionista. Tu tens uma maior representatividade do Congresso dos Estados nortistas, e nesse contexto, tu tens a separação dos estados do Sul na chamada Guerra da Secessão. Nesse contexto, o Norte é mais desenvolvido, inclusive belicamente. No Sul, nós tínhamos apenas uma fábrica de armas. Evidentemente que esse conflito Norte contra o Sul, essa Guerra da Secessão, provocou a vitória do Norte. E mais do que isso, 22 de setembro de 1862, nós temos a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Ou seja, no contexto do conflito, durante a guerra, nós temos a abolição da escravatura, que de certa forma abala os estados do Sul. O Abraham Lincoln é morto, alvejado, em 1865, já no fim da Guerra da Secessão. Ainda dentro deste contexto de vitória do Norte, em 1867 surge a Ku Klux Klan, aquele movimento a favor, contra os negros libertos, contra os escravos, contra os escravistas. É um movimento que ainda hoje preocupa as autoridades estadunidenses, que ressurgiu na década de 1920, no período entre guerras. A Ku Klux Klan, um importante símbolo deste preconceito racial que nós temos nos Estados Unidos. Ainda falando da Guerra da Secessão, nós tivemos, por exemplo, no Brasil, um surto das exportações do algodão, que é uma matéria-prima essencial para a indústria têxtil da Inglaterra. A Inglaterra que se valia dos estados do Sul para fornecer o algodão para a sua revolução industrial. No período da Guerra da Secessão, nós temos um surto de exportação do algodão brasileiro. Chegou a atingir, na década de 1860, 18,3% das exportações dos produtos agrícolas brasileiros, principalmente produzido no Maranhão. Vencida a Guerra da Secessão pelos nortistas abolicionistas, abolida a escravatura em 62, nós tivemos então os Estados Unidos voltando seus olhares para o sul da América. E a partir do final do século XIX, início do século XX, nós temos uma política do Big Stick, a política do grande porrete, que é basicamente falar ou negociar diplomaticamente os seus interesses. Caso não seja viável as vias diplomáticas, tu tens um grande porrete, o Big Stick, que significa o militarismo estadunidense. E nós temos dois exemplos muito presentes referentes a essa política do Big Stick. A própria independência de Cuba, em 1898, é um conflito entre a Espanha e os Estados Unidos. Cuba independente, nós temos a emenda Platt, que é o direito dos estadunidenses de intervir na ilha. E dentro desse contexto, nós tivemos a base militar em Guantánamo, no sul de Cuba. Base militar norte-americana. Ainda dentro desse contexto da política do Big Stick e das intervenções militares, nós tivemos a criação do Panamá, que pertencia inicialmente à Colômbia. O governo estadunidense tentou negociar a criação de um canal que ligasse o Atlântico ao Pacífico com o governo colombiano, que não quis muito assunto com os Estados Unidos.
Pois bem, no interior da Colômbia surge um movimento separatista que vai dar origem ao Panamá, que justamente vai consolidar os interesses dos Estados Unidos, criando um canal, o Canal do Panamá, que liga o Atlântico ao Pacífico em 1903. Ainda tivemos intervenções militares estadunidenses na Nicarágua, no Haiti, 1909, 1914. Isso é muito importante nós destacarmos. Nós temos uma expansão em direção a oeste, em um primeiro momento, na primeira metade do século XIX, principalmente. A partir da Guerra da Secessão e a vitória do Norte abolicionista, nós tivemos os olhares estadunidenses voltados em direção ao Sul. A política do Big Stick e do corolário Roosevelt, Theodore Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos da época. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade.